A série Grey's Anatomy estreou no ano de 2005 e até os dias de hoje ainda possui grande audiência em todo o mundo, sobretudo nos Estados Unidos, onde é exibida em horário nobre. Baseado no grande sucesso da série, o publicitário Vinícius Saraiva decidiu utilizá-la como objeto de pesquisa para a produção de seu trabalho de conclusão de curso. Meu TCC foi basicamente sobre como que acontece os laços afetivos entre pessoas e personagens de algum tipo de série. Eu escolhi a série Grey's Anatomy porque é uma série que tem muitas temporadas, né? Tá há muito tempo no mercado, é uma série muito lucrativa, então acho que isso faz com que ela, assim, seja inserida nesse campo da comunicação que a gente precisava, né? Vários professores disseram para mim que meu tema tinha muito a ver com psicologia. No entanto, eu queria inserir um pouco mais ele nessa área de comunicação, então eu pensei mais por esse lado lucrativo. Em uma entrevista da revista Forbes de 2012, a série foi eleita uma das mais lucrativas da televisão, arrecadando 2,75 milhões de dólares por meia hora. Eu gosto bastante da série, já assisti várias e várias vezes, todas as temporadas. Não era meu tema inicial, né, mas aí eu acabei olhando o tema das outras pessoas, achava muito interessante e queria que o meu tema fosse interessante também. Então eu optei por uma coisa assim, bem atual. Once wholesome and innocent. O universo das séries ganhou grandes proporções no meio jovem com o passar dos anos. As séries produzidas pelo serviço de streaming, como Netflix e Amazon Prime, conquistam cada vez mais espaço na opção de entretenimento dos consumidores. Uma pesquisa realizada pela agência Childwise revelou que a maioria dos jovens preferem assistir filmes e séries por outros meios que não são os tradicionais, como a TV. Eu gosto de Grey's Anatomy porque ela é uma série muito completa. Os personagens são muito bons, são muito bem construídos, o roteiro. Os personagens são incríveis, você cria uma conexão com eles. Eu acho que essa relação de fã e personagem, ela é muito interessante. E com Grey's Anatomy, especificamente, por ser uma série muito longa, de muitos anos, eu acho que as pessoas acabam criando uma conexão. É uma série muito emotiva, ela mexe muito com o psicológico das pessoas, porque ela conta o que acontece diariamente, né, na nossa vida, só que de uma forma um pouco mais dramática. Acontece com muita frequência com eles, né, o caso de mortes e acidentes, que com a gente não é tão frequente assim, mas a gente vê frequentemente em jornal, essas coisas. O que eu mais gosto em Grey's Anatomy, acho que são duas coisas. A anatomia mesmo, porque eu acho incrível esse negócio, tipo, de como o corpo é tão perfeito, sabe? De como o corpo funciona. E a drama, porque é uma coisa muito maluca, é uma coisa que mistura muita coisa. Eu sou fãzaço mesmo de Grey's Anatomy, né? Muita gente sabe. No começo eu realmente estava um pouco perdido. Eu estava muito perdido para linkar mesmo o tema com a comunicação em si. Minha dificuldade foi essa inserção mesmo do tema dentro da publicidade e tal, porque não foi muito fácil de fazer isso, foi bem difícil. Em seu trabalho, Vinícius aborda a relação entre o telespectador e a série com seus personagens que, muitas das vezes, ultrapassam o limite entre ficção e realidade, criando laços afetivos como se fossem acontecimentos e situações da vida real. Vinícius aborda questões como o marketing televisivo, a psicologia aliada ao marketing e a criação de um personagem dentro de um roteiro. Eu falei do início lá da televisão, falei do início dessa questão de começar a tratar esse tipo de produto como um produto rentável, lucrativo. Então as pessoas deixaram de produzir só por produzir e começaram a produzir para lucrar.
Depois que eu me reuni com a Mônica pela primeira vez, ela já começou a me mostrar vários livros que tinham muito esse lado do começo da televisão, essa parte histórica de como a televisão foi inserida na vida das pessoas e tal. E aí eu comecei a entender mais até esse ponto da comunicação mesmo, entendeu? Eu consegui encontrar essas respostas que eu precisava. Um autor que eu utilizei foi o Doc Comparato. E a leitura dele não é muito didática, né? Ele dá mais exemplos, esse tipo de coisa. E assim, no final eu usei bastante do que ele falava. E era bem bacana, porque eu podia comparar o que ele falava com as coisas da série. Então, no final, foi justamente o que eu fiz. Eu explicava uma situação e eu dava de exemplo alguma coisa que aconteceu na série para deixar isso mais compreensível. Doc Comparato afirma que o roteiro tem uma estrutura de 3 aspectos fundamentais, que são logos, patos e etos. Segundo o autor, logos é a ferramenta que dá forma e estrutura ao roteiro. É o discurso, a organização verbal de um roteiro, ou seja, sua estrutura geral. Já patos diz respeito ao drama, o que provoca a identificação, dor ou tristeza, o dramático de uma história humana. Patos, portanto, afeta pessoas e, de acordo com os seus conflitos cotidianos, gera acontecimentos. Por último, o ethos diz respeito ao fato da mensagem ter sempre uma intenção. Tudo é escrito para produzir uma influência e é inútil tentar fugir da responsabilidade de emitir. O ethos é a ética, moral e o significado final da história, as implicações políticas, sociais e existenciais que a trama aborda. Um exemplo que eu dei foi o arco do personagem, né, que é um conceito de que o personagem precisa passar por várias mudanças no decorrer da história, da storyline dele, para ele se tornar alguém que no futuro o escritor almeja que ele seja. E aí eu dei de exemplo o Alex Karev, que ele era detestável no começo da série, né? E hoje em dia ele é um dos personagens que as pessoas mais amam, mais gostam. Então acho que descobrir isso no final, depois de você já ter passado todo aquele cansaço, foi muito satisfatório. Eu já tinha assistido as temporadas várias vezes, 6 vezes. Agora eu tô na 7ª. Então, por exemplo, a Mônica falou, você vai ter que assistir tudo de novo. Eu falei, acho que eu não preciso, porque eu já sei tudo de cor. Mas eu assisti de novo de fato. Tanto que na minha capa eu coloquei, né, alerta de spoiler, porque, quem não viu, obviamente vai estar recheado de spoiler ali dentro. O autor analisa como a saída de alguns personagens, em especial a morte de Derek Shepherd, trouxeram impactos à audiência da série. A Netflix está bombando. São muitas séries sendo criadas, muitos personagens carismáticos sendo criados. E eu acho que isso é bom também para você entender um pouco de como se renovar. Porque eu vejo um problema na própria série, em Grey's Anatomy mesmo, que eles não conseguem incluir outros personagens que a fanbase goste. Porque eles estão tão ligados à fanbase, aos personagens antigos, sabe? Tipo Christina Young. Christina Young era a deusa. E todo mundo gostava dela. E aí eu acho que isso cria uma certa aversão aos personagens novos. Por mais que eles sejam carismáticos, ninguém gosta deles. Eles são chatos, a trama não está valendo a pena, não está sendo legal. Então acho que se entender melhor isso, esse universo de como criar um personagem, vai ser mais fácil de trabalhar isso para você vender o personagem, para você lucrar, obviamente, e para você trabalhar melhor a saída desse personagem da série, porque eu acho que, por mais que o personagem precise sair, por mais que ele precise morrer, porque o personagem tem que morrer, ou porque o ator quer sair, enfim, eu acho que você tem que preparar a sua fanbase, os seus consumidores para isso, porque senão acontece muito do que aconteceu com o Derek, quando a Young saiu, quando o Derek saiu, houve uma quedazinha de audiência, então, acho que isso é válido tentar evitar, se for possível. A saída do Derek foi um baque, né? Eu senti bastante, mas eu senti muito mais a saída do George, muito mais a morte do George do que do Derek. Quando o George morreu, nossa, foi pra mim, aí sim foi um baque. Assim que eu acabei de assistir o episódio, parecia, nossa, eu fiquei mal, comecei a chorar. Você sente meio que uma dor, como se aquela pessoa fosse real. Porque você conheceu ela, você viu os medos, você viu as cenas em que só ele aparecia.
em que só ele mostrava as crises existenciais, e às vezes você acaba se vendo naquele personagem. A partir da análise de Vinícius, podemos concluir que a junção das ferramentas tradicionais do marketing e da psicologia são fundamentais na criação de um roteiro, para que esse roteiro seja bem-sucedido e cause a fidelização do telespectador, gerando lucro. Quando eu recebi a nota 10, eu fiquei meia hora assim. Então eu fiquei, poxa, foi bom mesmo. Mais o 10. Maravilhoso. Amei.